Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre nossas vidas. Amém? Este domingo agora nós vamos tratar na nossa escola dominical, sempre pegando um tema aí diferente. E aproveitando esse mês da reforma, mês de outubro, vamos falar sobre os 5 pontos calvinistas e os 5 pontos arminianos, ou a luta, briga que se tem, discussão sobre essas divergências de quem é arminiano e de quem é calvinista. Nossa teologia reformada, calvinista, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vamos estudar um pouco para a gente entender o que é isso, em um mês tão importante falando de reforma protestante, é bom a gente saber sobre isso e poder discutir, debater, levar o conhecimento, a realidade do que de fato isso é entendível para nós. Amém? Então, mocidade, UPA, nossa sala, nós vamos tratar disso nesse estudo de hoje. Então, nós vamos passar aqui ponto a ponto, nesses 10 a 15 minutos que nós temos aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa divergência entre o pensamento. O primeiro ponto, ou a primeira defesa de Armínio, é sobre a capacidade humana e o livre-arbítrio. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Então, no pensamento de Armínio, o homem ele pode simplesmente resistir a ação de Deus no ato de que ele seja salvo, ou a escolha de Deus. O homem tem livre-arbítrio, segundo Armínio, nesse primeiro ponto dele. Com relação ao calvinismo, aquilo que nós cremos, que a nossa igreja crê, nós não cremos na capacidade humana de livre-arbítrio, mas nós entendemos o que a palavra traz e a depravação total. Então, todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Então, percebam, de um lado a gente tem Armínio dizendo que o ser humano tem livre-arbítrio e ele pode simplesmente rejeitar a salvação que Deus traz a ele. Do outro lado, nós temos a teologia que nós seguimos falando que o homem é totalmente depravado, então ele não tem poder de escolha. Deus é que o escolhe, o Senhor é que vai até ele, fazendo essa escolha. Todo mundo é depravado, miserável, no sentido de termos caído em Adão. Então não temos livre-arbítrio, coisa nenhuma. Esse é o nosso pensamento, O segundo ponto, que as contradições, é que o arminianismo ele diz que a eleição é condicional, ou seja, Deus elegeu os homens que ele sabia que teriam fé em Cristo. Quando nós falamos da nossa teologia calvinista, a gente crê na eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores, por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Ou seja, não tinha uma condição humana que levasse o homem a isso. Não, foi o próprio Deus, por sua graça e misericórdia, que foi ou veio até nós e que salvam a parte dessa humanidade caída e pecadora e destinada à morte eterna. A eleição condicional é como se o Senhor apenas entendesse quem vai escolher, mas a condição é que o homem é que escolhe. Ainda nessa linha de pensamento do arminiano, de que o homem tem livre-arbítrio, e aí então a eleição ela é condicionada à escolha dele, ele escolhe. Então o Senhor apenas sabia e sabe quem vai escolher ele. Nós não cremos assim. Nós cremos que a depravação é total, ou seja, todo homem miserável, não tem nada em nós
que o Senhor pudesse olhar e dizer que merecíamos a salvação, mas Ele, por graça pura, misericórdia do Senhor, vem e coloca o seu Espírito dentro de nós e nos elege para Ele. A eleição é incondicional. O Senhor fez isso de bom grado e por graça. Ele chegou até nós e nos escolheu, sem merecermos coisa alguma. Terceiro ponto que há essa briga, no sentido de teologia arminiana e calvinista, é que expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Nós cremos na expiação limitada. Então, quais os pontos que nossa igreja crê? Depravação total, na eleição incondicional e na expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos seus eleitos. O sacrifício de Cristo era suficiente para salvar todo mundo. Sim, era suficiente. Mas o sacrifício de Cristo ele é eficiente. Ele faz o efeito proposto na vida daqueles que o Senhor comprou com o seu sangue. Então, daqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Então, percebo, a linha de pensamento arminiana, uma linha de pensamento que diz que o homem tem livre-arbítrio, que o homem, que a salvação está condicionada ao homem. O Senhor apenas sabia ou sabe quem vai escolher, mas é o homem que faz tudo. E que o Senhor morreu por todas as pessoas, e aí então cada um escolhe sim ou não. O que nós cremos? Cremos na depravação total. Todos caíram com Adão e somos incapazes de se salvar ou de escolher o bem, nós somos inclinados ao mal. A eleição é incondicional, não é condicionada ao homem, à escolha do homem, mas o Senhor, por graça e misericórdia, Ele que escolheu os seus eleitos, numa porção de todos que iam para o inferno, Ele separou uma pequena parte, por graça, não porque um é melhor do que o outro, mas por graça, Ele separou uma parte desses para Ele. A expiação de Cristo é limitada, nós cremos que de fato Ele morreu por aqueles que são dele, ela é suficiente para salvar todo mundo, mas ela é eficiente na vida daqueles que Ele escolheu. Quarto ponto é a graça irresistível, que é o que nós cremos. Mas Armínio pregava ou defendia a graça resistível. O que é isso? Os arminianos, eles creem que os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Ou seja, se o Senhor quiser me salvar, mas se eu não quiser, eu posso simplesmente rejeitar a ação de Deus. É como se limitasse o Senhor a não mexer no meu coração. Eu é que defino. Então entenda que o pensamento arminiano é voltado nesse, onde o homem tem o controle de todas as coisas. O homem tem livre-arbítrio, o homem, a salvação está condicionada, né, a eleição a ele, se ele quiser bem, se não. A expiação de Cristo é por todo mundo, e o homem é que escolhe sim ou não. A graça é irresistível, se Deus quiser me salvar, mas se eu não quiser, Ele não vai ter como entrar em mim, no meu coração e mudar isso, porque eu sou dono de mim. Como se fosse assim. E nós cremos na graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Ou seja, a graça do Senhor, ninguém pode resistir à graça do Senhor. Os eleitos do Senhor, ao ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eles vão se dobrar e se prostrar diante do Senhor, entendendo quem é o seu Deus. Não há como resistir à graça de Deus. E o quinto e último, ponto arminiano e calvinista que tem essa discussão é porque nós cremos na perseverança dos santos, os calvinistas.
E os arminianos, eles creem no decair da graça. É o quinto ponto. Ou seja, homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Então, como nós cremos? Nós cremos que a perseverança dos santos. O homem ele pode ter fé, mas aí no meio da caminhada ele pode perder essa fé, deixar de acreditar e aí deixar de lado a Cristo, né? Mais um ato de dizer que o homem está no controle e ele diz não vai dar mais. Do outro lado, nós cremos que aqueles que de fato são encontrados pela graça irresistível do Senhor, que foram eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, esses eles vão perseverar até o fim. Os eleitos perseverarão ou serão perseverantes até o final. Então, quem que é eleito não perde a salvação, muito pelo contrário. Ele vai sempre estar diante do Senhor até o final. Nenhum perderá a sua salvação. Então, para resumirmos e para entendermos isso, vamos falar dos 5 pontos arminianos. A capacidade humana e o livre-arbítrio, ou seja, todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. A eleição condicional, ou seja, Deus elegeu os homens porque ele sabia quem é que ia acreditar nele ou não. Terceiro ponto arminiano, a expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todos e não apenas pelos eleitos. Quarto ponto arminiano, graça resistível. O homem pode resistir a Deus, né? Deus não vai invadir aquilo que eu desejo e mudar meu coração. Não, eu é que decido. E quinto, o decair da graça. O homem salvo pode perder a salvação caso não persevere até o final. Como nós cremos na nossa igreja, como a gente tem que pensar nisso, o que a Bíblia dá base para os 5 pontos calvinistas, chamado no acróstico, no inglês, é óbvio, de tulip, né? Daquela flor tulipa, né? Então, depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais, caídos em Adão. Segundo lugar, a eleição incondicional. O Senhor Deus nos escolheu por graça pura. Uma parte daqueles que já estavam condenados à morte eterna, Ele salvou essa parte por graça, por misericórdia, porque Ele desejou e Ele fez. Expiação limitada, o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar o mundo inteiro em todo o tempo, mas é eficiente na salvação dos seus eleitos. Ele morreu pelos seus eleitos. Quarto lugar, graça irresistível. Ninguém pode resistir à graça de Deus. Se o Senhor agir em direção ao homem, aqueles que são dele, de fato ele vai chegar ao coração, o Espírito Santo vai entrar e vai mudar, vai convencer do pecado, da justiça, do juízo e vai fazê-lo andar como a luz da aurora até ser dia perfeito. E por último, a perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim, chegar ao céu. Os eleitos perseveram até o fim. Então, esses são os eleitos do Senhor, porque Ele escolheu eles e eles vão chegar até o fim. Nenhum plano do Senhor será frustrado. Se Ele escolheu, vai estar lá no final. Então, pensemos nisso, essa semana abençoada, esse mês abençoado, falando sobre protestantismo, a reforma protestante. Lembre bem, nós cremos na depravação total, na eleição incondicional, nós cremos na expiação limitada, nós cremos na graça irresistível e nós cremos na perseverança dos santos. Que Deus nos abençoe, seja sobre nós e venha sobre nós nos fazendo cada vez mais entender o que a sua palavra traz para vivermos, pregarmos e sermos cada vez mais. Deus te abençoe em nome de Jesus.